E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast do Brasileirão. E o Segue o Líder continua valendo para o Internacional. Essa rodada aí, a 18ª rodada, tinha uma partida importantíssima aí para definir o que estava aí em disputa, pelo menos a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Internacional e Flamengo seguem empatados, tá? Mas no saldo de gols, o Inter ainda leva vantagem. Por isso é o primeiro colocado. A partida terminou empatada, né? Não, se pode dizer que não foi bom para ninguém, de certa forma, né? Apesar do Inter se manter líder, e é o que eu falei, o segue o líder, segue valendo. Não foi bom porque não conseguiu se distanciar do Flamengo. Né? O Flamengo vem sendo um rival muito indigesto, né? Embalando aí os últimos resultados muito favoráveis, né? Apesar de ter um empate agora aí, já ter outro empate também nas últimas, se a gente computar as 3 últimas rodadas, mas vem sendo um adversário indigesto, tá? Um time que voltou a fazer muitos gols e dessa vez não foi diferente, né? O Internacional fez 2 gols, mas o Flamengo também fez dois, e os 2 gols que o Internacional fez, a gente não pode deixar aqui, não é desmerecendo, mas não dá para deixar de destacar a gafe da defesa do Flamengo, né? Eu já falei mais de uma vez aqui, se do meio campo para frente o Flamengo é um primor, do meio campo para trás é questionável algumas vezes, né? Algumas decisões e tudo isso, os 2 gols do Internacional aconteceram em cima de falhas do Flamengo importante, né? Os gols que o Inter fez, porque assim muitos times, né, não costumam, não conseguem aproveitar esses esses vacilos deixados pelo Flamengo. O Internacional soube ter a maturidade e a frieza de marcar, né? Então, destaquei o gol do Abel Hernandes, né? E o Thiago Galhardo fez outro. Aliás, o gol do Thiago Galhardo, que belíssimo gol. Ele chegou a fazer até outro que estava impedido. E esse impedido foi sensacional, né? Um gol por cobertura. O Flamengo não deixou barato, né? O Inter fez o primeiro gol e logo na sequência o Pedro reagiu, né? Aliás, o Pedro e gol é sinônimo agora, né? O cara vem voando, que fase que vive o Pedro. Ele deu uma arrancada quase que do meio de campo, ninguém deu o bote, ninguém fez a cobertura. Ele chutou de fora da área um golaço, né? Belíssimo gol do Pedro, que vive um momento mágico, a gente pode dizer, no Flamengo, né? Assim como a gente elogia a fase do Thiago Galhardo, não dá para deixar de elogiar a fase do Pedro. É impressionante, né, a inteligência desses dois jogadores, né, e a frieza, né, aquele fator de ser decisivo, né, porque precisa, os dois times precisam dos dois e os dois vêm correspondendo, né, assim, não é à toa que são os dois líderes do campeonato, porque tem dois jogadores que vêm assumindo, né, em momentos de dificuldade, vem assumindo esse protagonismo e tirando seus times de uma situação difícil. Né? O Thiago Galhardo, é o que eu falei, fez o gol que colocou o Inter de novo na frente, né? O Pedro fez o gol do empate e no final da partida o Everton Ribeiro conseguiu marcar aí o gol de empate, um gol de cabeça, aliás mais um, né? Tinha feito um contra o Corinthians, se eu não me engano, e é estranho, e aqui não é dizendo que o Everton Ribeiro não é um bom cabeceador, mas ele não é um jogador alto como o Pedro, por exemplo. E um passe, um cruzamento do Gerson, é um passe, né? Porque não foi um cruzamento. Um, um, um cruzamento na medida para o Everton Ribeiro, impressionante a qualidade técnica do Gerson, né? Que a gente também já elogiou muito ano passado e ficou por isso mesmo, né? Uma partida que havia muita expectativa em cima do que podia acontecer. Se o Flamengo vencesse, assumia a liderança, o Inter, se vencesse, ampliava, né, a margem de pontos, se isolava na liderança e terminou no 0 a 0, um 0 a 0 que eu falei, não foi bom para ninguém, mas foi um baita de um jogo. Assim. Primeiro tempo que o Inter se destacou, no segundo tempo que o Flamengo se destacou, e eu acho que o empate ficou de bom tamanho, pelo que as duas equipes produziram em ambos os tempos, tá? E reflete, obviamente, esse equilíbrio, né, desses dois times que vêm compartilhando a ponta, o topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, o segue o líder vale, mas vale com aquele ponto de atenção, né? Aquele sinal amarelo, porque o Flamengo tá na cola, tá empatado e vai continuar nessa pegada porque
tá com fome também. O Flamengo se reencontrou e tá com fome de liderança, tá querendo buscar e o Internacional faz o seu papel com muita, acho que com muita maturidade, né? Existe a pressão, né, de sempre estar sendo, de sempre ter o Flamengo na sombra e rodada após rodada o Internacional vem assumindo esse, não digo favoritismo, mas vem assumindo essa pressão, essa é a palavra, né? Vem assumindo essa pressão e vem jogando de forma muito madura, né? Ainda um time que também disputa a Libertadores, disputa outros campeonatos. É importante a gente ressaltar essa campanha que faz o Internacional, porque não tem um perfil como o Flamengo, por exemplo, né, que a gente se acostumou a ver, o Flamengo do ano passado, de não poupar jogadores. O Renato Gaúcho mesmo falou nessa rodada, é, é, a gente nunca vai tirar o olho do Campeonato Brasileiro, mas a gente precisa poupar. Eu não vou fazer um jogador jogar uma partida e depois 3 dias depois já jogar outra. Assim, eu não vou fazer isso. E isso é comum, né? O que o Flamengo fez foi muito incomum, né? Por isso que eu sempre quando eu falo de Flamengo e de Jorge Jesus me bate um aborrecimento, é uma tristeza de as pessoas, os treinadores, as comissões técnicas não aproveitaram muito bem os ensinamentos, né? A gente pode dizer assim, os ensinamentos não, né? Mas o legado, né? Do que o Flamengo fez, do que todo mundo precisa fazer se quiser brigar por todos os títulos, né? Você poupar jogadores, você rodar o elenco é importante, porque eu acho que todo mundo precisa de confiança e precisa de sequência. Agora, se você não assumir que todos os campeonatos são importantes e colocar a sua força máxima, vai ser difícil. Claro que é difícil também você gerenciar isso, esse cansaço, esse desgaste físico, esse desgaste mental. Os jogadores do Flamengo do ano passado, final da temporada do ano passado, estavam exaustos mentalmente e até fisicamente, né? Eu não acho que eles estavam 100% em todos os jogos. Agora, o entrosamento era tão grande, eles jogavam tão fácil que isso meio que balanceava, né, esse déficit técnico, né, esse déficit físico que se tinha nas partidas, porque marcava adiantado, recuperava a bola muito rápido, tinha muita posse de bola e com isso não corria, não era um jogo corrido, de muita correria, de muitos desgastes, né? Eu acho que esse talvez seja o legado que deixou e infelizmente a gente não vê muito isso ainda, né? É triste, cara, assim, a gente fica triste por esse lado. Claro que é uma filosofia difícil de se implementar. É preciso muito comprometimento dos jogadores, né? Por isso que não adianta só a gente falar, deixou um legado e ninguém aproveitou. Não é só isso. Eu acho que depende muito do elenco comprar essa ideia e, e aplicar ela à risca, né? Mas existem vários fatores que tornam isso muito complicado, mas enfim, não vou me delongar muito mais. Fato é que os dois times, Inter e Flamengo, estão aí na ponta da tabela a 3 pontos do Atlético Mineiro. Tá? O Atlético Mineiro ainda tem uma partida para jogar, tem uma partida de atraso aí e tem a chance agora, mais uma vez, de encostar nos líderes da tabela. Tá? O Atlético jogou no final de semana e perdeu uma grande oportunidade de encostar no Internacional e no Flamengo. Jogou no sábado contra o Sport no Mineirão, o Atlético no topo da tabela, o Sport já um pouco mais embaixo, né, lá no meio da tabela, era os ingredientes perfeitos aí para uma vitória tranquila, a gente pode dizer, do Atlético Mineiro, todo respeito ao time do Sport, né, mas era assim, antes da partida era difícil você imaginar que o Sport fosse conseguir arrancar pontos do Atlético Mineiro. E a forma como se desenhou a partida também, assim, o gol do Atlético Mineiro, para quem via, era questão de tempo para acontecer. Porque o Atlético pressionou, pressionou, pressionou e o gol não saiu, tá? O gol simplesmente não saiu. É daquelas partidas em que você senta e fala, cara, não era para ser, porque o goleiro do Sport, o Luan, defendeu tudo. Quando ele não defendia, a bola batia na trave. E assim foi, cara. Assim, e a grande preocupação pro Atlético, acho que pro torcedor do Galo, era de o Sport aproveitar uma bola, uma única bola do jogo e fazer o gol. Acho que esse era o grande medo, porque assim, o Atlético queria a vitória, precisava da vitória, foi para cima, foi tentar concretizar essa vitória.
E numa dessa de você pressionar o adversário, os caras numa bola rifada num contra-ataque rápido, em um único lance consegue matar a partida. Acho que isso foi a grande preocupação do torcedor do Atlético. Isso não aconteceu. O Galo foi superior à partida, a gente pode dizer a partida inteira, mas isso não se reverteu em gols, né? Um empate que foi melancólico, um ponto apenas e ver aí uma distância de 3 pontos, né? O time que liderou o campeonato por tantas rodadas, vê aí agora uma distância de 3 pontos para o Internacional e para o Flamengo e para o torcedor, acho que ainda um pouco mais triste, a gente pode dizer assim, porque o Atlético, o grande foco, obviamente, é o Campeonato Brasileiro. O Internacional e o Flamengo, o grande foco é a Libertadores. Então, assim, é um campeonato, um torneio continental. Então, talvez esse é um dos motivos pelos quais a gente cobra um pouco mais do Atlético, tá? O trabalho que o São Paulo vem fazendo é bom, é importante. A sequência, os últimos resultados não são bons, tá? Empate, derrota, empate. Então tem uma queda de rendimento importante, tá? E uma queda de rendimento que preocupa justamente nesse sentido. O Atlético, o grande foco é o Campeonato Brasileiro. O Internacional e o Flamengo já jogaram aí, já tiveram que dividir as atenções com a Libertadores, tá? E é por isso que a gente começa a olhar e se preocupar, tá? Isso é preocupante, essa queda de rendimento. É claro que isso é natural, isso aconteceu com o Santos no ano passado, tá? O Santos chegou um momento, subiu, deu uma arrancada, liderou o campeonato, depois teve uma queda de rendimento, e aí já do meio para o final da temporada voltou a performar em alto nível e ficou em segundo colocado, sempre na sombra do Flamengo, e praticamente impossível alcançar o Flamengo, mas o Santos honrosamente tentou e foi superior, assim, junto com o Flamengo foram superiores, a todos os outros adversários. Então, se a lógica prevalecer, como aconteceu no ano passado, é uma queda de rendimento é, é, esperada. Eu falei, se a gente se basear no Santos do ano passado, é uma queda de rendimento que passível de acontecer. O São Paulo vai entender o porquê desses erros e aí o Galo vai voltar a performar em altíssimo nível. Isso, mais uma vez, se o que aconteceu ano passado se repetir, se o raio cair de novo no mesmo lugar, não é exatamente no mesmo lugar não, né? Porque agora é em Minas, mas se tudo voltar a acontecer conforme aconteceu ano passado, o Atlético tem tudo para voltar a assombrar aí a entrar na rota, a gente pode dizer assim, do, de estar entre os grandes favoritos aí para a disputa do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos seguir, falar de Fluminense. O Fluminense agora é o quarto colocado. O Fluminense venceu o Santos 3-1, partida no Maracanã, é, melancólica, a gente pode dizer assim, né? No final de semana em que o Pelé completou 80 anos, o Santos, obviamente homenageando o Pelé, acabou tomando não pode dizer uma goleada, mas um placar bastante razoável, tá? Do Fluminense. Teve 2 gols anulados, é claro. O Cuca reclamou do Daronco, falou que o árbitro não deixou o jogo correr, mas ele assumiu, assim como o árbitro não teve um bom dia, a gente também não teve um bom dia, tá? Então o Fluminense sai na frente, o Santos iguala com o Marinho, aí comemora ali, faz uma homenagem pro Pelé, mas não deu. O Fluminense voltou a ser superior e aí marcou mais 2 gols para fechar a fatura. Eu falei, o Santos chegou a marcar mais 2 gols também, mas 2 gols anulados, tá? E 2 gols que foram bem anulados, né? Nem o Cuca criticou a arbitragem, obviamente, por parar muito a partida, muita conversa, né? Não deixar o jogo seguir. E eu tô com o Cuca, cara. Assim, eu acho que o, o juiz, o árbitro, ele tem que, obviamente, parar o jogo e conversar para ele não perder o controle da partida. Mas é importante você deixar o jogo seguir às vezes, por mais que tenha algumas faltas, deixar o jogo correr. E eu me recordo aqui, a Libertadores, né? A gente pegar algumas partidas aí dessa volta da Libertadores, algumas delas a arbitragem sul-americana, eu tenho minhas críticas à arbitragem sul-americana porque eles costumam desfavorecer os brasileiros, tá? Isso não estou falando aqui
Falar: "Ah, cara, você está sendo tendencioso", não é isso, tá? E a gente tem aí, é só buscar na história várias vezes que os clubes brasileiros foram prejudicados pela arbitragem, mas uma coisa que eu elogio é que algumas partidas a arbitragem foi muito a favor do jogo corrido, né? As faltas acontecendo, os jogadores reclamando e, cara, segue o jogo. Segue o jogo, vamos continuar a bola correndo o tempo inteiro e eu acho que às vezes é importante isso, assim, se a falta acontece, é uma infração, claro, mas acho que tem que saber dosar também, né, algumas faltas. Deixa o jogo correr, se eu deixei o correr uma falta parecida para um time, eu vou deixar acontecer do outro lado também, assim a bola corre mais e o jogo flui. Parar o jogo muitas vezes quebra o ritmo e para o time como um Santos, que é um time muito de jogo corrido mesmo, é um time de muita intensidade, isso é prejudicial, tá? Então fica aí ó, a bronca do Cuca, o presidente do Santos também ficou na bronca, né? Engraçado, eu só achei engraçado a fala do presidente, né? Falar que o Santos agora tem presidente, né? E presidente que cometeu aí a gafe de contratar o Robinho e perder um patrocinador, quase perder todos os patrocinadores, né? E ele vem e fala que o Santos agora tem presidente, né? Isso eu acho um pouco engraçado a gente ouvir isso, mas enfim, faz parte. Eu espero que a gestão, a sequência da gestão agora seja um pouquinho mais consciente, tá? Não estou aqui questionando a qualidade dele como gestor, o que a gente questiona é o que pelo que já aconteceu, né? Quis contratar o Robinho, é o ídolo, ok, mas você nesse caminho, nessa brincadeira, perder um patrocinador para um time que já está sofrendo muito com grana, sorte dele que o Soteldo não quis sair, né? O Soteldo recusou a proposta que tinha para sair e permaneceu no Santos, ainda bem, tá? E não foi por mérito do presidente, foi por mérito do próprio Soteldo que quis ficar. Então, é um pouco estranho, um pouquinho engraçado não é, né? Porque é lamentável, mas é um pouco estranho a gente ouvir esse tipo de fala, mas enfim, é vida que segue. O Fluminense está muito bem, né, no Campeonato Brasileiro, volta aí a subir na tabela. O Santos cai uma posição, tá? O São Paulo também caiu, mas o São Paulo não jogou. O São Paulo fez partida com Fortaleza pela Copa do Brasil. Vou falar no final dessa partida porque foi emocionante, tá, essa partida. Que grande partida que a gente viu, tá? O São Paulo contra o Fortaleza do Rogério Ceni. Para finalizar, como eu não vou falar de São Paulo, eu vou falar do sétimo colocado que agora é o Palmeiras, tá? O Palmeiras venceu, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e respira, cara. Assim, o Andrei Lopes aparentemente vem fazendo um trabalho interessante e dá tempo para a diretoria agora ter ainda mais calma para definir quem vai ser o novo técnico do Palmeiras. Tá? O novo técnico do Palmeiras existem muitas especulações, muitas indefinições, uma negociação que já melou e agora com esses dois últimos resultados, um pela Libertadores e agora os 3-0 para cima do Atlético Goianiense, dá um respiro para a diretoria do Palmeiras, o departamento de futebol ter calma, tá? Eles tinham muita pressa para fechar tiveram muita pressa para fechar com o Miguel Ángel Ramírez e obviamente já falei aqui, isso não se concretizou, o negócio não fechou e naquele momento era claro, assim, era compreensível a pressa do Palmeiras pelos resultados negativos. Agora, você mandar embora um treinador que já tinha Campeonato Paulista como era o Luxemburgo, tinha ganhado já um título essa temporada, outro título também que a Florida Cup, né, que o Luxemburgo ressaltou aí. Então, se parar para pensar, eram dois títulos já na conta do Palmeiras. E você mandar o cara embora com a fase de mata-mata da Libertadores chegando, para mim era você assumir a incompetência e assumir que a temporada já estava jogada no lixo, então não tinha motivo nenhum para pressa. Tá? E agora com esses dois resultados favoráveis, eu acho que mostra que o técnico interino está conseguindo tirar o melhor desse elenco e dar tranquilidade, dar acho que mais tempo para a diretoria do Palmeiras definir o que eles vão fazer, tá? Se vão voltar atrás com o Miguel Angel Ramírez, tentar, tá dando tudo certo, vem o ano que vem mesmo, ou efetiva de repente o André Lopes pela sequência que pode acontecer, ou
busca aí os diversas opções de técnicos. O fato é que se for trazer um treinador, parece que vai ser um estrangeiro mesmo. E o elenco agora, e aí eu tenho que parabenizar o elenco, parece alheio a isso, né? Foram resultados muito negativos e muita cobrança da torcida, e eu acho que tem que ser cobrado mesmo, porque a gente não via aplicação, dedicação dos jogadores dentro de campo, agora a gente já consegue ver, né? Duas goleadas em 2 jogos seguidos, isso tem que ser ressaltado e repito, dar tranquilidade para a diretoria definir com calma o que vai fazer, se vai realmente trazer um novo treinador ou se pode eventualmente considerar a efetivação do Andrei, que é o treinador interino no momento, tá? O oitavo colocado é o Fortaleza, falei aqui, jogou contra o São Paulo, né? Jogou pela Copa do Brasil, válido pela Copa do Brasil. O nono colocado é o Grêmio, tá? O Grêmio sobe na tabela com essa vitória para cima do Atlético Paranaense. E eu comentei, né, do Renato Portaluppi, que ele falou aí de poupar o elenco, uma partida em que o Grêmio estava bem abaixo, né, jogando bem abaixo do esperado, justamente por mexer no elenco, tá? Por usar opções, usar um elenco alternativo e o Grêmio conseguiu sair vitorioso numa partida em que o Atlético sai na frente, um golaço, aliás, e depois consegue a virada importante para o Grêmio para a sequência, né? Para não deixar o Campeonato Brasileiro escapar, a gente pode dizer assim, se pensar em classificação para Libertadores, se tudo der errado, é importante para o Atlético um fiasco absoluto. O time segue na zona do rebaixamento, um momento absolutamente complicado para esse time do Atlético, tá? É que a gente olha para o elenco e fala, cara, dá para sair mais desse elenco, né? Isso não condiz, né? Essa sequência de resultados do Atlético Paranaense não condiz com o elenco que tem, tá? Vamos ver se o Atlético consegue trazer um outro técnico. Não sou a favor disso, mas se traz um outro técnico, se essa fase ruim passa, porque o Bragantino, por exemplo, passou, tá? E o Bragantino saiu da zona do rebaixamento. Então, é, é, existem exemplos aí de que é possível é, é, você se reencontrar, você sair de um momento ruim. Agora, tem que só internamente é que eles podem entender o que está acontecendo e sair dessa situação, porque o momento é, é, é dos piores possíveis e o Atlético vem em queda livre nesse campeonato, tá? Tem que tomar cuidado, é hora de se mexer já, não tem mais a desculpa de que o campeonato está no começo, tá? Já está na hora de tentar entender o que está acontecendo e tirar o melhor disso. Repito, não sou a favor de troca de treinadores, tá? Já caiu o Dorival, de repente troca aí o Barros, né, que tá no comando agora, então eu não acho que esse é o caminho. Agora, se for tomar essa decisão, tem que tomar logo, né? Tem que tomar essa decisão logo, porque o Atlético precisa reagir. E eu falei, assim, pelo menos a minha opinião, você olha esse elenco do Atlético, não é um elenco para estar ali nessa situação no Campeonato Brasileiro, tá? Vamos dar sequência aqui à tabela, né? O décimo colocado, o Ceará venceu, né? O Curitiba afunda ainda mais o Curitiba e o Ceará, os times do Ceará, né? Tanto o Ceará quanto o Fortaleza vivendo um momento absolutamente incrível, assim, se a gente parar para pensar, é, o, os elencos, os orçamentos, tá? Vivendo um momento muito bom. Não é à toa que o Guto Ferreira foi colocado aí como uma das possíveis opções, né, para comandar o Palmeiras aí. Não sei se isso vai acontecer. O Palmeiras parece decidido a trazer um estrangeiro, mas para você entrar na lista do Palmeiras, pouca coisa não é. Significa que o trabalho é muito bom e realmente é muito bom, tá? E isso tem que ser ressaltado e afunda ainda mais o Curitiba, tá? Uma situação complicada, tá? Tá ali empatado com o Atlético Paranaense, ok, é triste ver os times do Paraná ali nessa situação, mas claro que pensar, por exemplo, na lanterna está muito longe, mas complica, né? A sequência, o time que venceu o Palmeiras tinha esperança aí de repente encontrar uma sequência positiva e isso não vem se concretizando, tá? O Curitiba não vem conseguindo fazer uma exibição aí
semelhante a que fez contra o Palmeiras, tá? É o que eu falei, se fizesse, claro que o Palmeiras não fez uma partida aí para empatar. Fez uma partida tecnicamente muito abaixo, mas o Curitiba jogou uma boa partida. Fez uma bela partida. Os gols que saíram, claro que tiveram erros defensivos do Palmeiras, mas foram por méritos do Curitiba. E se jogasse da mesma forma daqui para frente, talvez não teriam derrotas. Poderia ter empatado duas vezes. Agora, nem o empate vem conseguindo. Isso é muito complicado, né? Momento delicado aí que eu falei para os times paranaenses, né? É muito triste a gente ver assim duas equipes do mesmo estado em situações ruins, tá? A gente gosta de ver o equilíbrio, a gente gosta de ver o negócio pegando fogo e tá complicado, né? A situação tá muito difícil, precisa reagir. É o que eu falei do Atlético Paranaense, precisa reagir. E já mostrou que tem como reagir, agora precisa aplicar, tá? E aí cai o treinador também, o Jorginho caiu, aí a situação fica ainda, o negócio que já não estava fácil, fica ainda mais difícil, né? Porque aí perde, o treinador cai, todo o trabalho que foi feito vai por água abaixo, e aí só vendo a sequência para a gente poder dizer alguma coisa, né? Mas já é um fiasco, né? Já é um fiasco, lamentavelmente, tá? 11º o Atlético Goianiense, falei que perdeu do Palmeiras. 12º o Sport, conseguiu arrancar um empate para cima do Atlético Mineiro. O 13º é o Corinthians venceu aí no meio da semana do Vasco, tá fora de casa, importante resultado para o Corinthians. O 14º o Bahia, tá? O Bahia não jogou essa rodada, né, porque teria partida contra o Fortaleza, mas o Fortaleza jogou contra o São Paulo a Copa do Brasil. O 15º Bragantino, falei, o Bragantino mais uma vitória, conseguiu aí duas vitórias em sequência, 2-0 para cima do Goiás, tá? Lanterna, um golpe de misericórdia, a gente pode dizer assim, para cima do Goiás, né? Que situação dramática que vive o time goiano, e o Bragantino vem fazendo a sua lição de casa. Eu já falei em alguns podcasts anteriores que o Bragantino, pelo que a gente viu dele na temporada, não era para estar nessa situação e aparentemente vem se reencontrando. E de fato não é, tá? Para quem não viu o Bragantino jogar o Campeonato Paulista, o Bragantino fez algumas partidas absolutamente memoráveis, tá? É um time que jogava muita bola e de repente começa o Campeonato Brasileiro, o nível é outro, obviamente, mas a gente não vinha vendo, né, aquela vibração, aquele toque de bola, aquela agressividade que a gente viu no Campeonato Paulista, tá? Aparentemente vem se recuperando, tá? Mas já sai da zona do rebaixamento e respira tranquilo, pelo menos nessa rodada, tá? O 16º é o Botafogo não jogou também, tem a partida para definir aí contra o São Paulo. O 17º aí abrindo a zona do rebaixamento, o Vasco, eu falei, perdeu do Corinthians. O 18º o Atlético Paranaense, vice-lanterna o Curitiba, e o lanterna, né, 5 pontos de distância do vice-lanterna, o Goiás, tá? Situação absolutamente caótica do Goiás, tá? Muito triste essa situação, já muito distante, em pontuação do vice-lanterna, tá? Fica muito complicada a vida do Goiás. Precisa reagir, é o que eu falei, precisa reagir, e se tiver que reagir tem que ser agora, tá? Da virada do primeiro para o segundo turno. Precisa reagir urgentemente se quiser sonhar aí com um restante de temporada um pouco mais tranquilo, porque senão o sonho vai por água abaixo e é assumir o rebaixamento e já pensar no ano que vem, tá? Precisa ser agora. Deixar passar mais 5, 6, 7 rodadas, aí esquece. Aí é pensar em 2021 mesmo, como é que a gente volta para a Série A, e isso nunca é legal, tá? Isso nunca é legal. Você se entregar, você se render, você assumir já que se rebaixou e que não pode entregar mais, e pode entregar mais, né? É possível, tá? Agora, o momento é difícil, a fase não é boa, os gols não saem, toma aqueles gols que nunca tomou na vida, faz parte, né? É hora de busca qualquer recurso, né? Vai se benzer, joga sal grosso, faz o que é possível, tenta virar a chave para sair dessa situação
Tá? Agora, para finalizar, falar de Copa do Brasil, a gente teve aí a definição, tá, dessa vaga para as quartas de final entre São Paulo e Fortaleza. O primeiro jogo foi 3-3, partidaço, tá? E o segundo jogo seguiu o mesmo roteiro. Então, o São Paulo sai na frente, faz dois gols com o Brenner, e o Fortaleza, já da metade para o final do segundo tempo, conseguiu arrancar um empate. Acreditem se quiser. O gol de David, e depois já nos acréscimos o Roger Carvalho empata a partida, e aí parecia que, putz, tudo se desenhava para uma classificação do Fortaleza nas penalidades, até por ter encontrado esse gol no finalzinho, né? Você chega com mais moral, você chega com mais confiança, as penalidades foram acontecendo, foi indo de chute após chute, cobrança após cobrança, e o São Paulo prevaleceu e se classificou, tá? Foi dramático, né? A gente pode dizer assim, foi muito dramático, e realmente assim, pela forma como se desenhou, parecia que o Rogério Ceni e o Fortaleza iam prevalecer, né? Pela confiança de você entrar na disputa, conseguindo arrancar um gol nos acréscimos, né? Eu, eu imagino que o São Paulo, o time do São Paulo, deva ter pego de exemplo, por exemplo, o título paulista do Palmeiras. Aqui o Corinthians consegue um gol de empate no último minuto da partida, nos últimos segundos da partida, vai para as penalidades, e mesmo assim o Palmeiras consegue encontrar forças para prevalecer na disputa das penalidades. Eu imagino que os jogadores do São Paulo, a comissão eles devem ter usado isso como exemplo e falar: ó, não tem nada acabado, os caras podem ter empatado, beleza, mas não tem nada acabado, tá? Dá para as penalidades é uma caixinha de surpresa. A gente treinou para isso, e o último cobrador do São Paulo, o cara que é igualzinho o Pelé, né? O Léo Pelé, né? Ele converteu o chute da classificação, e ele falou, gente, ele falou, a gente treinou demais, cobrança das penalidades, e isso tem que pesar, cara. A gente treinou, a gente fez a nossa parte, vamos lá, não tem nada definido, né? O Palmeiras não virou para cima do Corinthians, tomando gol de empate no último segundo. Então vamos embora, cara. Vamos buscar, e o São Paulo buscou, e o São Paulo prevaleceu, uma defesa do Thiago Volpe, e, 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 e o São Paulo consegue essa classificação aí para alívio, né, do torcedor tricolor, porque o São Paulo vinha de uma eliminação muito sofrida aí na Libertadores, e para o torcedor precisava disso, né, desse respiro, desse para a sequência da temporada, né? E essa classificação de forma tão dramática nas penalidades, eu acho que traz um, um alívio maior, a gente pode dizer assim, né? Dá aquela descarga emocional muito maior. Então, o São Paulo está de parabéns, o Fortaleza também está de parabéns, valorizou demais essa classificação do São Paulo, foi uma grande atuação, que eu falei, foram dois partidas, 3-3 e 2-2, né, com 10 cobranças de penalidades. É impressionante assim o que foi, como os dois times souberam explorar a fraqueza do adversário, como os dois times souberam é, é, reagir diante das diversidades, e o São Paulo do Fernando Diniz prevalece sobre para cima do Fortaleza do Rogério Ceni, né? Não tem como não deixar de destacar mais uma vez o trabalho do Rogério Ceni, né? Grande trabalho, vem de título aí para cima, título recente para cima do Ceará, naturalmente a confiança lá em cima, mas dessa vez não aconteceu, não deu. O título aí nacional, que a gente pode dizer assim, título de mais expressão, todo respeito, né, que um título estadual é sempre importante, tem o seu valor, tá? Não estou aqui querendo desmerecer e nem minimizar um título estadual. Agora, um título de nível nacional, tá? Isso ainda não aconteceu para o Rogério Ceni, e não vai ser dessa vez pela Copa do Brasil que vai acontecer, né? O Rogério Ceni não conseguiu, foi o único título que o Rogério Ceni não ganhou com o São Paulo, né? Como jogador, e dessa vez como técnico também ainda
ficou pelo caminho, tá? Mas vem fazendo um excelente trabalho, não à toa considerado por muitos um dos melhores técnicos do Brasil do momento, tá? Então, que partida, que classificação, uma classificação para virar de vez aí a chave do São Paulo, volta a viver um grande momento na temporada, volta a se reencontrar com o São Paulo explorando jogadores jovens, né, sabendo utilizar essas peças de forma muito consciente o Fernando Diniz, né, o Palmeiras, eu falei, o São Paulo vem fazendo isso e o Palmeiras também vem fazendo isso, e acho que isso é importante. A renovação ela é importante, tá? E eu espero que o São Paulo continue fazendo um bom trabalho, tá? Porque tem tudo para fazer mais, né? Assim, os resultados recentes do São Paulo não condizem com o elenco, com o histórico que o clube tem. Espero que agora o Fernando Diniz tenha encontrado o esquema tático ideal. Claro que ainda não é aquilo que o torcedor espera, porque sai na frente, toma 2 gols de empate. Isso nunca é bom, tá? Isso nunca é legal, tá? Você sempre deixa o jogo muito dramático de uma forma desnecessária. Então acho que ainda tem chão para se trabalhar. Agora, que se reencontrou, que vem fazendo um bom trabalho, isso é inegável. E aí a gente tem que dar um mérito aí pro departamento de futebol do São Paulo de dar sequência para o Fernando Diniz. Não sei, já falei mais de uma vez aqui, não sei em que condições que essa sequência foi dada. Se foi por falta de grana, porque não queria pagar multa rescisória, ou se realmente foi porque confiam no trabalho do Fernando Diniz. Quero crer que é porque eles confiam no trabalho do Fernando Diniz, tá? Mas pode ter sido por grana também, tá? Então, não sei em que condições que aconteceu essa sequência aí do Fernando Diniz, mas ela aconteceu, então a gente não pode deixar de parabenizar a diretoria do São Paulo por ter dado esse respaldo, essa sequência, e a gente fica imaginando, né? Imagina se eles tivessem tido a mesma postura, tá? Acho que a mesma ética aí, a gente pode dizer aí, se tivesse feito isso com o Rogério Ceni quando foi treinador do São Paulo, né? O que, que poderia ter acontecido com o São Paulo? Mas enfim, isso é coisa do imaginário já, do e se, e a gente vive o presente e engraçado, né? Assim, os discursos do Rogério Ceni já a gente começa a ver, parece que o tempo do Rogério Ceni no Fortaleza está chegando ao fim, né? Parece que o Rogério Ceni vai buscar um novo desafio e repito, pelos discursos que a gente vê, eu preferia, assim como eu falei do Thiago Nunes no Atlético Paranaense, eu preferia que o Rogério continuasse no Fortaleza e buscasse um título aí de nível nacional, a gente pode dizer assim, internacional também, por que não? Buscasse um título de grande expressão com o Fortaleza, tá? Porque lá é onde ele consegue fazer o que ele quer, onde ele consegue, as decisões dele têm muito peso, mas não falta grana para investimento. Talvez seja essa a grande dificuldade do Rogério Ceni e talvez um dos motivos um dos quais ele quer sair. Ele queira sair eventualmente, né? Não sei se ele quer sair. Eu falei, pelos discursos parece que o Rogério, essa é a última temporada do Rogério no Fortaleza, tá? E é um técnico que é cogitado por grandes clubes nacionais, você não tenha dúvida. A partir do momento em que ele não renovar com o Fortaleza, a ofensiva para contratar o cara vai ser algo absolutamente fantástica, né? Acho que nem ele poderia imaginar, né? O, o assédio, a gente pode dizer assim, dos clubes para cima dele vai ser algo bastante relevante. Agora, eu queria que ele permanecesse, eu pensando assim, né? No cenário ideal, porque de repente você muda de casa e o Rogério é um cara que precisa de tempo de trabalho para conseguir pôr a sua filosofia. E esse tempo de trabalho não é conquistado só com uma pré-temporada. Você precisa de mais sequência, você precisa de repente de mais de uma temporada para fazer isso funcionar. E o Rogério, para mim, me parece ter esse estilo essa filosofia de repente não vai acontecer no primeiro ano.
No segundo ano eu garanto, agora no primeiro não dá para garantir que vai acontecer. E a gente pensar no Brasil, onde é tudo muito imediatista, principalmente com os técnicos brasileiros, isso é um pouco mais cruel. Fica essa lamentação, fica essa ponta de preocupação, né? Porque é um cara que faz um grande trabalho, mas só o tempo vai dizer. Eu falei, não estou aqui querendo é, é, colocar fofoca na mesa, né, de forma alguma. É que eu falei, pelos discursos que a gente vê, parece de, parece que o tempo está acabando, tá? Uma era está se encerrando, tá? Mas vamos ver. Acho que tudo depende, obviamente, das propostas que vierem e do projeto, né? Principalmente do projeto, tá certo? Eu vou encerrando por aqui hoje, galera. Eu vou deixar sempre, né? Deixo sempre aberto o convite para vocês, quiser que eu falo de outro torneio, de outro clube, clube do seu coração. Deixa o seu comentário aí, né? Aí embaixo. A gente volta no próximo podcast, amplia a discussão, eu vou atrás de informação e a gente amplia sempre o nosso debate para enriquecer, tá? Só para encerrar, para quem é torcedor do Cruzeiro, eu acabo acompanhando um pouco o Cruzeiro, porque a situação é absolutamente lamentável por toda a história do clube, trouxe o Felipão e aí o Felipão venceu, né, a sua primeira partida e agora empatou, segue invicto então o Felipão e foi um empate sofrido, hein? Saiu atrás e conseguiu arrancar o empate. Então, só queria dar esse destaque, né, porque eu desejo sim sucesso para o Felipão no Palmeiras, no Palmeiras no Cruzeiro, né, que eu falei Palmeiras porque eu não queria que o Palmeiras tivesse demitido o Felipão, né, pelo trabalho que ele fez de ganhando o título nacional. Eu não acho que era momento para o Palmeiras demitir o Felipão, mas enfim, o futebol é assim, né? É feito de lambanças, de erros de planejamento. E eu espero que consiga fazer um bom trabalho, mesmo com muitas limitações financeiras, consiga fazer um bom trabalho com o time do Cruzeiro, tá? Porque a situação é absolutamente é, é, lamentável que viu o Cruzeiro, tá certo? Quero desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço e amanhã a gente está de volta aí com mais debate, mais discussão de futebol, tá certo? Valeu, galera, um forte abraço e até amanhã. Tchau.